Olá, estudantes, tudo bem com vocês? O meu nome é Fiamma Nascimento, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do Pré-ENEM Legal. E hoje a nossa aula é sobre a competência de número 4, que vai falar justamente sobre os operadores argumentativos, conectivos, né? Uma competência relativamente assim fácil em relação a outras, de você conseguir gabaritar os 200 pontos. Então, acompanha comigo essa aula e vamos à tela. Competência de número 4, um meme para vocês, né? O Ursinho Puff aí. Mas, porém, e olha só ele quando ele utiliza os conectivos entretanto, todavia, contudo, não obstante, né? Então, essa competência 4 vai falar justamente sobre isso, sobre essa diversidade de conectivos, né? Que você pode utilizar para conseguir ali escrever o seu texto de uma forma que tenha aí uma coesão, né? Da maneira mais diversificada possível, tá bom? Vamos lá. Competência de número 4. O que ela pede? Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. São avaliados itens relacionados à estrutura lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Então, o que são esses mecanismos linguísticos, né? Como que nós fazemos para ter uma coesão e gabaritar essa competência de número 4. Nessa competência são avaliados os usos das preposições, das conjunções, advérbios, locuções adverbiais, que também são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Então, resumindo para vocês essa competência de número 4. Nessa competência de número 4, você vai utilizar esses conectivos, esses operadores argumentativos, né, que são as preposições, as conjunções, os advérbios, para quê? Para articular melhor, né, o seu texto dissertativo argumentativo. Essa competência ela vale 200 pontos, então é uma competência que você pode, sim, muito bem gabaritar. Então, fique comigo, né? Acompanhe as dicas para mais esclarecimentos. Vamos lá. Dentro dessa competência 4, nós temos que ter uma adequação, ou seja, ela garante que a conexão entre os elementos seja corretamente estabelecida. Então, não adianta colocar qualquer conectivo. Esse conectivo ele tem que estar adequado à sua frase, né, ao seu período. Diversificação, né? Então, além de você utilizar um conectivo que seja adequado, você tem que utilizar das mais formas variadas. Você não vai colocar, por exemplo, o mais, ou então o porém, e ficar só nesses dois. Não, tem vários conectivos que querem dizer, né, tem a mesma finalidade. Então, essa competência de número 4, ela avalia também esse quesito. Garante que diferentes estratégias sejam mobilizadas na formulação de argumentos. Coesão. Então, vamos lá. Essa coesão, ela tem que ter uma relação interparágrafos, né? Uma relação interparagrafal, ou seja, entre os parágrafos, por exemplo, entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2, o exemplo, D1 e D2, seu desenvolvimento 1 e seu desenvolvimento 2. Ele tem que ter uma relação entre eles. Então, para você iniciar cada um desses parágrafos, você vai ter que utilizar um conectivo, na verdade, um operador argumentativo que faça relação com o anterior. Além dessa coesão de interparágrafos, ou seja, no início do parágrafo, tem também a relação intraparágrafo, ou seja, dentro do parágrafo tem vários períodos, né? Geralmente 3 e 4 períodos dentro de um parágrafo só. Por exemplo, lá na sua introdução,
Vamos supor que você fez lá 3 períodos. Fez ali a contextualização, apresentou o tema e colocou ali o período que fala sobre as suas teses, né? Os seus pontos de argumentação. Então, entre cada um desses períodos, vai ter que ter um conectivo, né? Um operador argumentativo para fazer a relação entre eles, né? Fazer a ligação entre o que foi dito anteriormente. Além dessas coesões, né, de interparágrafos e intraparágrafais, nós temos também, para ajudar, os pronomes que pode ser demonstrativos, relativos, indefinidos. Por exemplo, demonstrativos, este, esta, né, isso, aquilo, né, ele, todos esses, todos esses vocês podem utilizar para fazer essa relação, tá bom? Dos pronomes demonstrativos. Relativos, o quais, as quais, né? Vocês podem estar utilizando esses pronomes relativos para conseguir pontos aí nessa competência 4. As conjunções, que são as queridinhas, né? Os queridinhos que você vai utilizar aí, por exemplo, diante disso, nesse sentido, é utilizado para você ganhar pontuações aí. E os campos semânticos, que, por exemplo, né, os sinônimos. Quando você utiliza sinônimos, você está auxiliando para ganhar pontuação nessa competência. Atenção! A repetição de alguns termos específicos podem ser bem-vinda para manter a unidade temática. No entanto, é importante variar os operadores argumentativos. Então, assim, a repetição de vamos dizer assim, algumas palavras, ela é importante. Por exemplo, quando se trata lá da frase temática, né? Tem algumas palavras que a gente não pode fugir delas, então sempre tem que estar repetindo, de preferência em cada parágrafo. Agora, quando se trata, por exemplo, de conectivos, você tem que variar para conseguir pontuação. E aqui nós temos uma análise da competência de número 4. Vamos analisar ela aqui direitinho para ver como que é na prática, né? Como que se utiliza esses operadores argumentativos. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português, uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Paralelamente, né, utilizou aqui, né, um recurso coesivo, né, para fazer uma espécie de comparação entre o que foi dito anteriormente e o que vai ser dito. Né? Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais, não só aos silvícolas, mas também, aí nós temos aqui o não só e o mais também, que é um recurso coesivo, aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores, né? Aqui nós temos uma comparação, como os pescadores. Com efeito, percebam que sempre após o ponto está fazendo uma relação com o que foi dito anteriormente. Paralelamente, faz uma conexão com o que foi dito anteriormente e o com efeito é o efeito do que foi dito anteriormente. Então, sempre tem essa relação. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses, olha só, desses é o quê? Desses nós temos um pronome aí demonstrativo, né? Desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Então, aqui, analisamos a competência de número 4 e a dica é: pontuou conectivo, tá? Para você conseguir a sua pontuação e sempre utilizar esses pronomes relativos, pronomes demonstrativos que fazem, né,
é uma diferença. Aqui nós temos outro trecho de uma redação, que é da Beatriz Moura, né, aluna egressa da rede. A Constituição Federal de 1988 assegura que é direito a todos os cidadãos o acesso à igualdade. Pontuou, olha aqui, ó. Ela fez a contextualização dela, que foi com a Constituição Federal. E aqui ela já vem com um operador argumentativo, no entanto, né, que é um recurso coesivo que dá uma ideia de oposição. Ela afirma algo, mas a ideia é que ela, com esse no entanto, ela vai dizer algo que contradiz, né? No entanto, não há um cumprimento na atual realidade brasileira dessa garantia. Isso, olha só, isso aqui é o quê? Um pronome demonstrativo, né? Isso aqui faltou, né? Ficou um pouco vago, mas poderia ela ter colocado, né? Isso se dá pelos impasses, né? Mas, enfim, ela colocou ali nessa competência de número 4, ela conseguiu os 200 pontos, né? Isso se dá pelos impasses para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Logo, olha só, pontuou, gente, conectivo. Logo, ela faz uma relação com o que foi dito anteriormente. Logo é o quê? Uma conclusão. Logo, torna-se evidente as causas das problemáticas, nos quais, né, utiliza novamente ali um conectivo, né, na verdade, um pronome relativo, nos quais se destacam a negligência governamental, a tese 1 dela, e o silenciamento da população. E agora, gente, ficou claro como que se dá esse uso desses conectivos? Né? Sempre pontuou, coloca um conectivo para fazer uma relação com o que foi dito anteriormente. Use e abuse dos pronomes relativos, né? Conjunções, todos esses mecanismos linguísticos estão para ser usados. Então, é uma competência fácil, né, de você alcançar os 200 pontos. Vamos continuar? E aqui nós temos a tabela, né, das competências, das exigências. Nível 0, palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, que demonstra a ausência de articulação, ou seja, um texto que não tem articulação nenhuma, não utiliza nenhum conectivo. Presença rara de elementos coesivos, ou seja, faz um texto ali de 30 linhas e coloca no máximo 1 ou 2 conectivos. 2, presença pontual, ou seja, aqui e acolá no texto tem um elemento coesivo, então ali fica no nível 2, né, uns 40 pontos. Aí, atenção, né, a essa observação, textos em forma de monobloco não devem ultrapassar esse nível. O que é monobloco? É um texto que só tem ali um parágrafo, né, só tem uma ideia central e fica ali só naquele parágrafo, tá? Então, por mais que você coloque muitos elementos coesivos, mas se tem só um parágrafo, não passa desse nível. 3, presença regular de elementos coesivos, inter e intraparagrafal, né? Então, algumas repetições e algumas inadequações. 4, presença constante, né? Aqui nós temos uma presença regular, aqui nós temos uma presença constante. Qual a diferença, por exemplo, da 4 e da 5? A 5 nós temos uma presença expressiva, utiliza muitos recursos coesivos, tanto entre os parágrafos, ou seja, interparagrafal, quanto intraparágrafos, ou seja, dentro dos períodos, fazendo a relação com o período anterior. E raras ou ausentes repetições e sem inadequação, né? Como eu falei para vocês, tem que colocar o conectivo de forma adequada. Então, uma ideia é que não faça repetição desses conectivos para você, de fato, conseguir ali os 200 pontos com segurança. Como gabaritar a competência de número 4? Então, vamos lá. Na prática, o que eu vou fazer? Apresentar 2 conectivos
do tipo operadores argumentativos interparagrafais. Ou seja, tem aqui a minha redação, estou escrevendo, né? Temos aqui a introdução, um exemplo. Temos aqui um desenvolvimento, D1, vou colocar aqui D1. Aí nós temos o D2 e nós temos aqui a conclusão. Se está pedindo dois conectivos do tipo operadores argumentativos interparagrafais, o que quer dizer? Que aqui você tem que colocar um operador argumentativo, por exemplo, D1, vou colocar aqui nesse sentido. Nesse sentido, vírgula. Aí no D2, vou colocar outro operador argumentativo para fazer conexão com o que foi dito anteriormente. Você pode colocar, por exemplo, o ademais, né? Ademais quer dizer além do que já foi dito, né? Vou dizer isso. Ah, eu quero mais que 2, para fixar mesmo, professor. Então, vai aqui na conclusão e coloca um portanto, né? Já fecha aí, já tem até mais, né? E é isso, tá? Espero que tenha ficado clara essa questão dos conectivos interparagrafais. Próximo, usar conectivos de maneira adequada e sem falha. E evitar repetições de palavras em excesso. Ou seja, você pode fazer a repetição? Pode, mas não em excesso. A não ser que essas palavras, né? Quando eu falo palavras, eu não falo só os conectivos. A não ser que essas palavras, elas tenham uma ligação direta com o tema, né? Porque o tema, de fato, para você conseguir dar aquela liga, vamos dizer assim, você tem que citar, por exemplo, no mínimo, assim, vamos dizer, uma vez em cada parágrafo, né? Para você dizer que não fugiu do tema. Mas se não for o caso, evite essas repetições, tá? E aí, uma dica legal para vocês, para iniciar o parágrafo, desenvolvimento 1. Temos aqui 4 dicas eu coloquei para vocês. Diante desse cenário, nessa lógica, à vista desse problema, sobre essa ótica. D2, desenvolvimento 2. Ademais, outro sim, em decorrência disso, né? Quando o seu texto, vamos supor que você colocou lá a tese 1, quer dizer, uma causa do problema, e a tese 2, a consequência. Então, você pode iniciar o seu D2 dizendo assim, em decorrência disso, né? Que é a consequência. Conclusão, dica para conclusão. Você pode colocar, portanto, logo, em suma. Tem vários, né? Tem vários exemplos, mas hoje eu trouxe esse para vocês, tá bom? E aí, atenção, a palavra mesmo é utilizada somente para enfatizar o sentido de outra palavra e nunca para substituí-la. Isso aqui é um desvio, né? Um erro muito comum, né? Principalmente assim em textos oficiais, pasmem. Mas hoje nós vamos deixar claro, porque isso perde pontos nessa competência, tá? Então vamos lá. Um exemplo. As encomendas já estão prontas. Será que as mesmas já podem ser entregues? Isso aqui, né? Obviamente é um uso inadequado. Por quê? Porque está sendo utilizado para substituir as encomendas, né? Então, inadequado. Antes de utilizar o aparelho, verifique se o mesmo já foi consertado. Ele utilizou o mesmo para se referir ao aparelho, né? Então, inadequado. Ah, professora, então como que eu uso esse o mesmo ou a mesma? Vamos lá, um exemplo. O mesmo que eu disse a ela, também disse a você, né? Você está enfatizando que é a mesma coisa. Outro exemplo. Elas mesmas resolveram tudo sozinho. Você está utilizando o mesmo para enfatizar, né, a palavra elas, né? Então, esse é o uso adequado, tá bom? Outro exemplo é o uso de onde. Você só vai utilizar onde quando der a ideia de lugar fixo, né? De um lugar, a ideia de lugar, enfim. Nunca para pronomes relativos, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Na rua onde ele mora não há muito movimento. É o onde com ideia de lugar.
Vive-se uma época muito difícil, onde a violência, olha só, ele utilizou onde para se referir a essa época, né? Então, não dá o sentido de lugar, então, uso inadequado. Professor, então, como que eu refaço, por exemplo, se eu tiver em dúvida lá na hora da minha redação? Uso o em que. Usando o em que, não vai ter dúvidas de nada, não vai estar errado, tá, gente? Vai estar adequado. Tá em dúvida, coloca o em que. Vive-se uma época muito difícil em que a violência gratuita impera, tá bom? E um exemplo de redação avaliada em 200 pontos na C4. Isso aqui é só para vocês verem mais ou menos, né? Eu vou fazer um texto de 30 linhas, 20 linhas, então qual é a média, professora? Então, onde está essa parte aqui amarelinha? É onde ele colocou alguma espécie de conexão, uma espécie de retorno ao que ele disse anteriormente. Vejam aqui que ele repetiu a palavra homem várias vezes, 4 vezes, né? Que não é adequado, mas se viu aí como algo pontual. Então, mesmo assim, conseguiu os 200 pontos. E aqui fica a aula de hoje. Muito obrigada pela participação de todos. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Até mais!